Então, vamos começar com aplicações desse formalismo lagrangiano, e aqui a gente tem um passo a passo para encontrar as equações de movimento que a gente deseja para o sistema, utilizando as equações de Euler-Lagrange. Lembrem que as equações de Euler-Lagrange, que são dadas, porque é por aquela equação que envolve derivadas, parcial e total, da lagrangiana, elas são as condições fundamentais para que a gente tenha a minimização daquele funcional que a gente denominou de ação, que é a integral da diferença entre a energia cinética e potencial do sistema. Então, basicamente, o passo a passo é o seguinte: você vai identificar, primeiramente, o sistema de coordenadas que é apropriado para descrever esse movimento. E importantíssimo destacar quais são os vínculos que estão presentes no sistema, Caso ocorra vínculos, você precisa expressar as equações dos vínculos explicitamente. E lembre que cada vínculo vai reduzir o número de coordenadas independentes, Então, se você tem, por exemplo, duas coordenadas, exemplo, x e y, utilizando o sistema de coordenadas cartesianas, mas existe um vínculo que relaciona x e y, exemplo, o bloco se movimenta ao longo de uma reta de inclinação, uma reta aqui, então que faz uma inclinação θ aqui com a horizontal. Então, eu já sei que y é igual a tangente de θ vezes x. Então, eu já obtive uma relação entre x e y. Então, no fim das contas, eu vou ter apenas uma coordenada generalizada, que é só x ou só y, dependendo de quem que você vai escolher para isolar. O segundo e o terceiro passo estão relacionados a você escrever as energias cinética e potencial em termos das suas coordenadas generalizadas. Então, mas lembre que o que você vai fazer é o seguinte: você tem lá a sua lagrangiana, que é T menos U, então você vai escrever energia cinética e potencial em termos das suas coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas, mas lembre que o passo 3, está te lembrando aqui, é para você escrever isso já considerando as relações de vínculo, ou seja, já eliminando todas as coordenadas que não são independentes, para você ter uma lagrangiana escrita com o menor número de coordenadas possível. E o quarto passo é, então, você aplicar as relações de Euler-Lagrange, obtendo a derivada parcial da lagrangiana em relação a coordenadas generalizadas e depois obtendo a derivada da lagrangiana em relação às velocidades generalizadas. Então, a partir daí, você tá pronto, para obter as equações de movimento para o sistema. E o resto vai ser só um desenvolvimento de cálculo matemático, como a gente já fazia, na solução de equações diferenciais. O primeiro exemplo, então, que nós vamos fazer é um caso simples de um oscilador unidimensional, que é um sistema massa-mola simples sem atrito. Então, a gente tem aqui uma mola de constante elástica K presa a um bloquinho de massa M que oscila em torno de uma posição de equilíbrio x igual a 0. E o nosso objetivo é obter as equações de movimento para esse sistema. Então, vamos lembrar da nossa receita. Primeiro passo, identifique o sistema de coordenadas que você vai utilizar. Lembrem que essas coordenadas, elas podem estar em qualquer sistema, Um sistema de coordenadas cartesianos ou cilíndrico ou esférico, pode ser quaisquer grandezas que vão descrever bem o seu sistema em qualquer instante de tempo. Aqui é simples, porque uma vez dada a posição desse bloco em qualquer instante de tempo, esse problema ele fica completamente caracterizado. Então, eu escolho que a minha coordenada generalizada, que eu estou chamando aqui de Q1, é x e só tem ela, Ela é a minha única coordenada necessária. Então, Q1 é igual a x, o passo 2 significa, passo 2 e 3, significa escrever as energias cinética e potencial em termos dessa minha coordenada generalizada. Vamos pensar o seguinte: o que seria a sua energia cinética para essa partícula? Energia cinética é meio de mv ao quadrado. Mas eu tenho que escrever energia cinética e energia potencial em termos das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas. Então, o jeito que eu vou escrever isso é x ponto ao quadrado, que aqui no caso corresponde a uma velocidade generalizada.
A energia potencial, pensem o seguinte, aqui é meu nível de energia potencial igual a zero, né? Então, em termos de energia potencial gravitacional, né? Então, eu não considero energia potencial gravitacional, considero apenas a energia potencial elástica, que é meio de K x ao quadrado. Então, agora, ó, o meu passo 3 e o meu passo 2, nesse caso, são equivalentes, né? Porque eu só tenho uma coordenada generalizada, né? Não tem nenhuma que é dependente. Então, aqui, para simplificar, eu já escrevo a minha lagrangiana, que é T menos U. Então, a minha lagrangiana, em sua forma final, vai ser energia cinética, que é meio de m x ponto ao quadrado, menos energia potencial, que é meio de K x2. Então, parto para o meu quarto passo, que é você aplicar as equações de Euler-Lagrange. Então, aplicando as suas equações de Euler-Lagrange, lembrem que você precisa obter a derivada da sua lagrangiana em relação a Q, ou seja, eu preciso obter a derivada da lagrangiana em relação a x. Olha para a sua lagrangiana, a derivada em relação a x envolve só esse termo, então vai ser menos kx. Agora, eu preciso obter a derivada parcial da lagrangiana em relação à velocidade generalizada, que é em relação a x ponto. Quando eu fizer isso, vai ser mx ponto. Então, descendo aqui, mx ponto, e depois eu preciso, então, da derivada temporal dessa derivada parcial. Então, que vai ser mx dois pontos, não é isso? A derivada segunda ali da posição. Então, ó, se eu for escrever a minha equação de movimento, del L del x vai ser menos kx, menos a derivada temporal, vai ser mx dois pontos, e isso vai ser igual a zero. Então, cheguei justamente na minha equação de movimento. E o que essa equação de movimento está me dizendo, pessoal? Que mx dois pontos é igual a menos kx. Qual que é o significado físico disso? Isso aqui está te dizendo, olha, que a força resultante que está atuando no seu sistema é justamente a força elástica. Essa é uma equação diferencial de segunda ordem, você é capaz de, por integração, obter x de t. Então, notem uma coisa. O que foi possível a gente fazer? Sem mencionar nada vetorial, sem mencionar nada sobre força, eu fui capaz de resolver esse sistema mecânico encontrando a equação de movimento desse bloco. Obviamente, né, como esse é um problema muito simples, ele era muito simples de ser feito utilizando lei de Newton, convencionalmente, né? Mas a gente só está aplicando esse formalismo lagrangiano, inicialmente para problemas mais simples, para a gente ver que é uma formulação totalmente equivalente. O próximo exemplo que nós vamos fazer é de um bloco sobre um plano inclinado. Então, esse plano só pode se movimentar ao longo dessa reta que tem uma inclinação beta. O bloco está livre para se mover no plano de inclinação beta, não existe atrito, ok? Você precisa obter as equações de movimento desse bloco. Vamos treinar de duas formas. Primeiro, utilizando coordenadas cartesianas, onde, né, as coordenadas que vão caracterizar, então, esse bloco é eu saber o tempo inteiro onde está a posição desse bloco em x e a posição desse bloco em y. Depois, a gente vai treinar com coordenadas polares, que é utilizando r e θ. O que significa R? R é como se fosse o vetor aqui, olha, que localiza esse bloquinho, né? Então, eu estou olhando para o módulo de R, tá? Quando eu estou olhando para essa coordenada. Então, se eu sei R, né, pessoal, e sei θ, nesse caso, θ é igual a beta, θ é uma... Na verdade, ela não é uma variável, né? Ela está fixa, então ela vai acabar sendo eliminada dessa análise. Então, eu caracterizo o bloco completamente. É até bom para vocês perceberem como o caso de coordenadas polares aqui vai ser muito mais simples em termos de contas do que as coordenadas cartesianas. Então, começando com as coordenadas cartesianas, nós temos duas coordenadas, Q1 é x e Q2 é y. Só que existe um vínculo entre essas coordenadas. O que significa essa equação aqui? Que y é igual a tangente de beta vezes x. A gente já discutiu ela algumas vezes, né? Desde problemas de projétil,
né, a um exemplo anterior que eu citei. Então, notem o seguinte, como é que eu defino, o que significa tangente de beta? Tangente de beta é o cateto oposto, que é y, sobre o cateto adjacente, que é x. Então, daí parte essa minha relação de vínculo, que y é igual a tangente de beta vezes x. Então, isso quer dizer, pessoal, que nesse problema eu não tenho duas variáveis que são independentes, né? Eu tenho só uma. Então, nós temos apenas 1 grau de liberdade para esse problema. Eu vou escolher colocar isso tudo em termos de x, tá, pessoal? Então, eu vou eliminar y para eu fazer minha análise. Então, vamos seguir para o meu segundo e terceiro passos, que são escrever as energia cinética e potencial desse bloquinho. Energia cinética, lembrem que energia cinética é meio de mv ao quadrado. Só que escrevendo em termos das velocidades generalizadas, então é meio da massa x ponto ao quadrado, que é como se fosse a minha velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado, que é o meu y ponto. Certo? Então, escrevi minha energia cinética, agora minha energia potencial. Minha energia potencial, vamos lá olhar para o nosso bloquinho. Minha energia potencial só está relacionada à altura que esse bloco está em relação ao chão, né? Então, a energia potencial do bloco o tempo inteiro vai ser dada por mgy. Como a gente escreveu aqui, então a lagrangiana, que é t menos u, vai ser igual a meio de x ponto ao quadrado mais meio de y ponto ao quadrado menos mgy. Esse aqui a gente está cumprindo o segundo passo do nosso passo a passo, certo? Ó, segundo passo, escrevi energia cinética e potencial em termos das minhas coordenadas. Só que o terceiro passo é o quê? Através das relações de vínculo, você eliminar todas as variáveis que não são independentes. Então, quando eu fizer isso, ó, para eliminar y, eu vou chegar numa lagrangiana dessa forma que tem, né, aquele termo de tangente de beta. Prosseguindo, então. Agora, nós vamos para o último passo, que é a aplicação da equação de Euler-Lagrange. Então, preciso da derivada da lagrangiana em relação às minhas coordenadas generalizadas. Como eu já eliminei o y, o único termo que eu vou precisar aqui é a derivada da lagrangiana em relação à variável x. Então, a derivada da lagrangiana em relação à variável x, se você for lá conferir, depende só desse termo aqui, né? Então, vai ser menos mg tangente de beta. Ok? Próximo passo é a derivada da lagrangiana em relação à velocidade generalizada, ou seja, em relação a x ponto. Em relação a x ponto, a gente tem dois termos, o primeiro e o segundo. Derivada do primeiro termo vai ser mx ponto, e a derivada do segundo termo vai ser m sobre 2, tangente de beta ao quadrado, vezes 2x ponto. Que é essa equação que a gente vai cair, e finalmente eu vou ter que derivar essa equação em relação ao tempo para obter o meu termo final. Em relação ao tempo, olha, a derivada do primeiro termo vai ser mx 2 pontos, né, ou seja, massa vezes aceleração, e a derivada do segundo termo vai ser mx 2 pontos tangente de beta ao quadrado, né? Lembrem que beta é fixo, né, pessoal? Então, não tem que fazer nenhuma derivada desse termo em relação ao tempo, né? Seguindo, então, né, fazendo as contas, nós vamos chegar à conclusão que a aceleração desse bloco, né, isso aqui é a equação de movimento do bloco, certo? Então, a aceleração do bloco vai ser menos g vezes tangente de beta dividido por 1 mais tangente de beta ao quadrado. E usando essa relação aqui, ó, a gente consegue simplificar esse termo, né, que envolve tangente de beta, para chegar à conclusão, então, que a aceleração do bloco, né, ou a equação de movimento do bloco é x, 2 pontos, é igual a menos g seno de beta, cosseno de beta.
Se eu tenho a derivada segunda de x, eu tenho a derivada segunda de y. Então, eu caracterizei completamente o movimento desse bloquinho. Notem o seguinte, né, gente? De novo aqui, resolver esse probleminha do bloco em termos das leis de Newton, onde você precisava simplesmente identificar qual que era a força resultante, que seria no caso Px ali, né? Se você escolhesse x se você escolhesse y aqui nessa direção e x, né, nessa direção, seu problema utilizando leis de Newton podia ser muito mais simples. Então, novamente, a gente só está fazendo um treinamento do formalismo lagrangiano, tá? E então, finalmente, vamos fazer a letra B, que é resolver utilizando coordenadas polares. Então, nós temos que as minhas variáveis seriam R e θ, mas eu tenho uma relação entre elas, né? Na verdade, não é uma relação entre elas, eu tenho esse vínculo aqui, que o θ, que é essa variável, na verdade, ela não é uma variável, né? Ela é fixa, ela é uma constante. Então, esse é meu vínculo. Lembra que o vínculo ele tem que ser escrito, né? Os vínculos, eles são escritos a partir de uma equação, né? Que envolve as variáveis e igual a zero. Então, seria basicamente essa a equação de vínculo. Com isso, eu elimino θ da minha jogada. Agora, eu tenho somente R como sendo a minha coordenada generalizada. Então, seguindo para o passo 2 e 3, que são escrever as energias em termos das variáveis, a gente tem que energia cinética é meio de mv². Só que vocês concordam que a velocidade ao quadrado tem a ver com R ponto? Porque olha lá o seu bloquinho, ó, o que é R? R é justamente essa distância da origem até o ponto que localiza o bloco. Então, a velocidade é justamente a derivada dessa posição, derivada temporal dessa posição R, né? E o que a gente pode falar sobre a energia potencial? Note lá, olha, energia potencial, ela não seria dada por mgy, né, ó? Se você estivesse utilizando coordenadas cartesianas, a gente viu que energia potencial é mgy. Só que o que é y em termos das suas coordenadas polares? Y vai ser R seno de θ. Só que você não tem θ, você tem, o seu θ é igual a beta, né? Então, onde tiver y, a gente vai escrever R seno de beta. Ok? Então, ó, escrevi a minha lagrangiana em termos das minhas da minha coordenada R, que é a única que eu preciso para caracterizar completamente o sistema. Então, essa é a equação que descreve a minha lagrangiana, e o último passo, então, vai ser a gente aplicar a equação de Euler-Lagrange para obter a equação de movimento desse bloco. Quando eu fizer isso, nós vamos obter a seguinte equação, que R dois pontos, ou seja, a derivada segunda daquela posição R é igual a menos G seno beta. Notem o seguinte, pessoal, a gente está tratando de um sisteminha aqui, né? Em que aqui é o ângulo beta, e o sistema que eu estou usando agora, na verdade, ele localiza, né? Ele tem a ver com essa distância aqui. Então, essa fórmula que a gente vê, ela realmente parece com ela é igual, na verdade, né? A quando a gente resolve por coordenadas cartesianas utilizando o sisteminha de eixos inclinados. Lembram disso? Que a aceleração de um bloco num plano inclinado, quando a gente entorta os eixos, ou seja, tem a ver com essa distância aqui, ela era justamente menos g seno θ. Então, é exatamente o que a gente obteve aqui. Vocês veem que no exemplo anterior é um pouquinho diferente, né? Justamente porque seus eixos não estão girados. Então, você tem uma contribuição tanto de cosseno de beta quanto de seno de beta, tá? Prestem atenção, vejam se vocês entenderam isso aí. Então, no exemplo 7.4 do livro do Marion, eu vou tratar aqui algumas considerações. Fala que uma partícula de massa m tem um movimento restrito à superfície de um cone, como está ilustrado aí. Esse cone, ele é um cone liso de ângulo alfa. E a partícula vai estar sujeita à força gravitacional. O exercício pede que você determine um conjunto de coordenadas para você trabalhar e quais são as restrições.
às quais essas coordenadas estão sujeitas e, finalmente, encontrar as equações de movimento de Lagrange. A gente tem visto que esse é sempre o objetivo final, obter a equação de movimento da partícula. Então, notem o seguinte, uma tendência natural que a gente tem, que é mais intuitiva, a gente ficar usando coordenadas cartesianas. Então, eu poderia usar x, y, z para localizar a partícula, né? Note aqui, aqui está a minha partícula. Se eu sei as coordenadas z, x e y, que estão aqui projetadas nesse plano aqui abaixo, né? Eu poderia saber, né, onde a partícula está em todo instante de tempo, mas aí eu teria que estabelecer qual que é o vínculo entre essas coordenadas, que tem a ver com a equação do cone, tá? Só que notem que esse problema, ele tem uma simetria cilíndrica, né? O cone ali é 1/3 do cilindro, então é mais adequado, né, mais simples a gente trabalhar com esse tipo de coordenada. Então, coordenadas cilíndricas, as variáveis, as coordenadas que eu preciso são R, onde R, né, tá relacionado ao raio desse plano ali, né, do cone. Então, raio que localiza a partícula lá na parede do cone. Θ tem a ver com a projeção desse raio lá no plano XY, então é o ângulo de abertura dessa projeção. E Z está relacionado à altura que a partícula tá, né? Então, se a partícula tá mais alta, essa é o raio, né, de projeção do cone. E eu teria que, né, que estabelecer, verificar esse ângulo aqui com a projeção lá no plano XY, tá? Então, essas são as 3 coordenadas importantes, só que há um vínculo. Qual que é o vínculo, pessoal? O vínculo, deixa eu desmanchar aqui, é que se você olhar, existe uma relação entre R e Z, né? Então, nota aqui, ó, vou tentar ilustrar. Imagina que a sua partícula, que é até mais fácil, assim, imagina que sua partícula está andando, está exatamente nessa posição ali do cone. Se você for olhar, existe um triângulo retângulo aqui, que relaciona o ângulo alfa, que é o ângulo, né, de abertura do cone, e eu posso dizer o seguinte, olha, que a tangente de alfa é o cateto oposto, que é justamente o raio da órbita da partícula, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura da partícula no eixo Z. Então, eu criei o vínculo aqui, ó, R se relacionando com Z. R é igual a Z, tangente de alfa. Se eu for escrever, na realidade, a equação do vínculo, a equação seria assim, ó, R menos Z, tangente de alfa, é igual a 0. Lembrem que né, as equações de vínculo elas são sempre escritas com uma igualdade 0. Então, se há o vínculo, o que eu concluo, pessoal? Eu concluo, então, que eu só tenho 2 variáveis que são independentes, e elas vão ser, então, as minhas coordenadas generalizadas. Aqui eu vou escrever tudo em termos de Z, ao invés de R, tá? E θ. O livro, vocês podem conferir na página 210 do Marion, ele escolhe tratar tudo em termos de R e de Z. Então, ele vai obter expressões ligeiramente diferentes. Lembrem dos nossos passos, né, para resolver os problemas. Primeiro passo, identificar as coordenadas. Segundo e terceiro passo, escrever as energias cinética e potencial em termos dessas coordenadas. Note que a energia cinética é meio de m vezes a velocidade da partícula. Aqui eu tô dando, pessoal, a expressão para a velocidade de uma partícula em coordenadas cilíndricas. E eu imagino que isso seja uma dificuldade que algumas pessoas vão ter de relembrar isso, né? Como que eu escrevo velocidade em coordenadas cilíndricas, velocidade em coordenadas esféricas, velocidade em coordenadas cartesianas seria meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, né? Mas vocês precisam lembrar, isso está lá no capítulo 1. É importante que vocês lembrem como escrever velocidade, né? Tem aceleração também, em termos desses outros tipos de coordenadas, tudo bem? Qualquer dúvida a gente pode discutir na próxima aula. Então, escrevo energia cinética em termos dos meus vetores, das minhas grandezas que são importantes, que é R ponto, θ ponto e Z ponto, tá? Que são as minhas variáveis importantes para coordenadas cilíndricas. Então, essa vai ser a expressão para energia cinética. Vocês podem tentar reproduzir isso aí, tá? Eu não vou fazer as contas passo a passo, não, que elas são bem extensas.
E energia potencial. Energia potencial da partícula, se a gente define aqui que no plano XY a energia potencial é igual a zero, ou seja, a energia potencial é igual a zero para Z igual a zero, né? À medida que a partícula sobe, ela tem uma energia potencial dada por mgz. Então, agora o que eu preciso fazer? Escrever a minha lagrangiana só em termos das coordenadas independentes, que são z e θ. Quando eu fizer isso, nós vamos chegar nessa expressão, né? Tentem fazer, verificando se vocês vão conseguir chegar nessa expressão final. Meu quarto passo, então, é aplicar a equação de Euler-Lagrange para eu obter a equação de movimento. Lembrando que, como eu tenho duas coordenadas generalizadas, eu vou ter que aplicar as equações de Euler-Lagrange, ora para z, ora para θ. No caso do livro, vocês vão ver que ele faz para r e para θ. Quando eu aplicar a equação de Euler-Lagrange para z, o que eu vou precisar são dessas derivadas. A derivada parcial da lagrangiana em relação a z e a derivada parcial da lagrangiana em relação a z ponto. Vou obter, né, todas essas expressões, vou usar a relação tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa, e vou obter essa equação de movimento para a minha coordenada z. Então, a aceleração aqui da minha partícula em z está relacionada, então, com a velocidade angular dessa partícula. O que é θ ponto? Θ ponto é dθ dt. Né, pessoal? dθ dt é a velocidade angular da partícula. Então, a aceleração, tanto que a partícula sobe, que ela muda de velocidade no eixo z, está relacionada, então, a essa velocidade angular da partícula, relacionada à própria posição que ela está. Então, em cada posição, ela tem uma determinada aceleração, depende de alfa, né, e da aceleração da gravidade. Vou aplicar as equações de Euler-Lagrange também, para a variável θ, e o que a gente vai obter é uma equação desse tipo aqui, ó, que a derivada dessa grandeza, a derivada temporal dessa grandeza, mz ao quadrado tangente ao quadrado de alfa, que multiplica θ ponto, é igual a zero. Ou seja, que essa grandeza que está entre parênteses aqui é uma constante. Se a gente for prestar atenção, a gente sabe que z tangente de alfa é igual a r, né? Então, quando eu for usar essa expressão aqui, na verdade, ela fica que mr ao quadrado vezes θ ponto é igual a uma constante. Ou seja, mr ao quadrado ômega é igual a uma constante. Essa é a minha outra equação de movimento, né? Que seria ali para minha variável θ. E, na verdade, ela só está me dizendo que eu tenho uma grandeza constante. E essa grandeza a gente vai ver que está relacionada ao momento angular da partícula em torno do eixo z, tá? Isso a gente vai discutir mais para frente no curso, quando a gente estiver tratando de momento angular e conservação do momento angular. Então, finalmente, né, isso era tudo que a gente precisava fazer. Identificamos as coordenadas, montamos o passo a passo do nosso roteiro para resolver as questões e chegamos nas equações de movimento que descrevem completamente o movimento dessa partícula.